Oi, professor. Posso entrar? Oi, Caio, lógico, hein? Ih, rapaz, que cara é essa? Engoliu um sapo, é? Nem me fala, viu, professor? Olha só o que eu fiz. Deixei cair, na aula de artes lá na escola, eu deixei cair um pote de tinta na minha mala, ó. Ih, rapaz, que chato, hein? Se fosse algum colega meu, eu podia até brigar com ele. O jeito agora é ficar bravo comigo mesmo. Só que a minha mãe não vai gostar nada dessas manchas aqui. A gente precisa dar um jeito nisso, né? Deixa eu dar uma olhada. E os meus amigos disseram que essa tinta só vai sair com solvente. Se for sorvete, você sabe, eu entendo do assunto. Mas solvente, ó. Eu vou dar um jeito na sua vida. Pera um pouquinho aí. Ou você tem um solvente aí? Lógico, rapaz. Aqui a gente tem de tudo. Tá aqui. Um pano e água. Pronto. Você pirou, professor. Isso Ué, aqui é por quê? água. Ah, mas A tinta não vai sair com água, não Lógico adianta. que sai. Esse daqui é guache. Guache sai com água. Tenta. Eu vou até te ajudar. Você vai ver. Só pra você não ficar tão triste aí com essa cara de desconsolado. Olha, sai. Olha lá, tá saindo. Ele não tá saindo mesmo. Tô falando Mas pra como você. eu sempre ouvi falar, professor, que tinta só sai com removedor, Olha, solvente. saindo tudo, tá vendo? Acontece o seguinte, que determinadas tintas, elas precisam de alguns solventes. É o caso da tinta óleo, por exemplo, a tinta que você usa para pintar portas, madeiras, né? Então, isso daí precisa de um solvente especial, tá? Acontece que outros tipos de tinta, como essa, por exemplo, o guache aqui, que a gente está tirando com água, basta água. Então, a água é um solvente. O que significa solvente mesmo? Ah, solvente não é alguma coisa que dissolve a outra? Pois é. Então, no caso, eu não estou conseguindo com a água dissolver esse guache que está aqui, então a água está fazendo um papel de solvente. E, aliás, a água, ela recebe uma denominação especial. Ela é conhecida como solvente universal. Sabe por quê? Por quê? Olha, a maioria dos líquidos que você conhece tem como solvente a água. Exemplo, suco de fruta, por exemplo, suco da laranja, tá? Então, a maior parte desse suco contém água. O leite, a água do mar. Nada melhor do que umas férias na praia, brincar na areia, né? Lógico. E olha, vou te falar outra coisa. Não é só no mar que tem água, é uma parte só da água. Tem as águas dos rios, né? As águas dos lagos. E toda essa água também é solvente, professor? Sim. Pera aí, vamos terminar aqui, deixa eu terminar aqui. Eu vou mostrar pra você, vamos fazer uma experiência a respeito de solvente, solução. Você já ouviu falar em solução, né? Não. Deixa eu colocar de lado. Coloca aí, deixa eu colocar aqui. Depois a gente termina essa limpeza. Deixa eu pôr o pano aqui. Você me ajuda? Eu vou precisar de uma colher. A colher tem aqui. Isso. Açúcar, água. Já peguei o açúcar. Já tá bom. Aqui, vou pegar a água da geladeira. Bom, você sabe explicar pra mim o que é a água? A água, eu aprendi na escola, é H2O. Isso. Então a água é constituída por moléculas, né? São partículas bem pequenas. E tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá? Então, eu vou colocar essa água agora no copo. A água é uma substância pura. E você vai colocar o açúcar e misturar esse açúcar com água. Parece uma experiência meio boba, né? Não tem nada de especial. Vamos ver. Só colocar assim. Uma colherinha de açúcar. Pronto. E aí você vai misturar. Tá. Então, o açúcar também é uma substância sólida, tá? E essa substância sólida foi jogada no líquido, no caso da água. Aí, essa mistura, nós chamamos de mistura homogênea. Você tem o solvente, que é a água, e você tem o soluto, que é o açúcar. Então, guarda isso. Esse conjunto é uma solução feita por água, que é o solvente, e o açúcar, que é o soluto. Agora, o mais importante para mim é o seguinte: cadê o açúcar, hein? Uma parte ficou no fundo, mas se você misturar bem, ele vai desaparecer. Cadê o açúcar? Ah, o açúcar ele se misturou com a água. Mas como se misturou? Desapareceu? Ah, ele ficou aí escondido. Escondido? É mais ou menos essa ideia. Acontece o seguinte: o açúcar é feito por moléculas também, né? E essas moléculas, quando em cristal,
nessa forma aqui, elas ficam muito próximas umas das outras, né? Quando você jogou na água, elas se separam, tá? E ficam misturadas com a água. E aí elas desaparecem, né? Aliás, eu tenho uma animação que mostra direitinho isso. É só você teclar o Enter lá no computador. Deixa comigo. Isso. Espera aí, espere por mim. Então, o que você tem aí é a água e o cubinho de açúcar, tá? Representados nessa animação. Tanto o açúcar como a água são feitos por moléculas, tá? Então, repare que as moléculas de cima são do açúcar e de baixo são da água, né? As luzinhas, né, da água. Ao jogar esse açúcar na água, as moléculas do açúcar vão se espalhar entre as moléculas da água. É por isso que você não consegue enxergar o açúcar lá. Então tá aí a representação, as moléculas de açúcar misturadas com a da água, tá bom? Essa mistura a gente chama de mistura homogênea, porque você não repara ou você não percebe separação entre elas. É uma coisa só. Mas e se a gente colocasse sal no lugar do açúcar? Naquela mistura, É. aí vai ter uma característica diferente, e a gente vai chamar essa solução de solução iônica. Vem dar uma olhada nisso. Solução iônica? Às vezes você faz umas caras quando eu falo uma coisa nova. Solução iônica. Espera aí, você vai me ajudar. Coloca água nesse copo, pegar o sal, pegar até outro copo aqui. Coloca água nesse outro copo também. Ok, Isso. tá legal. Muito bem. Um pouquinho de sal, uma colherinha de sal. Tá. Então eu tenho 3 copos aí. O mais próximo a você é água com açúcar. O do meio é água pura. Deixa eu tirar esse material todo daqui. É água pura. E esse que está mais próximo de mim aqui é água com sal. Eu falei para você que é uma substância, ou melhor, é uma mistura iônica. Agora, qual é a diferença em relação à mistura iônica e aquela outra mistura lá que é a água com açúcar? Bom, geralmente água com açúcar nós denominamos de solução molecular, tá? Por que será que é solução molecular, hein? Porque você explicou que as moléculas se misturam. Isso, ótimo. Aqui na solução iônica, as moléculas de sal também elas vão se dissolver, tá? Só que depois que elas se dissolvem, também elas se rompem. Então, a própria molécula se rompe. No caso desse sal de cozinha, é o cloreto de sódio, NaCl, né? Então, a molécula NaCl vai ser rompida, vai ser quebrada. Você vai ter átomos de Na e átomos de cloro. Só que esses átomos eles vão ficar com uma carga elétrica, tá? Eles não se separam e ficam neutros. Eles ficam com uma carga elétrica. E para provar isso, eu vou utilizar até uma coisa que eu estava fazendo quando você chegou. Não tinha visto. É um circuito elétrico, é bem simples esse circuito. Deixa eu te explicar como é que ele funciona. Bom, eu tenho aqui um porta-pilhas com 4 pilhas, tá? E uma lâmpada. Tá vendo essa lâmpada? Deixa eu abaixar o fio aqui. Tá vendo essa lâmpada na frente? E aqui eu tenho 2 contatos metálicos. É como se fosse uma chave, um interruptor. Se eu colocá-los em contato, passa a corrente elétrica e a lâmpada acende. Muito bem. Nós vamos testar agora se essas soluções que nós temos